O copo de cristal estava vazio à frente dela, intocado. Clara Ribeiro cruzou uma perna sobre a outra, o casaco azul marinho impecavelmente passado, o olhar firme enquanto o garçom passava por ela pela terceira vez, sem uma palavra, sem um relance. Ao redor, risadas ecoavam, talheres tilintavam. No extremo oposto do salão, um homem de terno elegante observava tudo, os dedos batucando a mesa, o maxilar travado em silêncio. O salão do restaurante A Figueira, um lugar sofisticado num bairro nobre de Salvador, fervilhava com conversas discretas e suaves melodias de piano. Era um lugar para pedidos de casamento, promoções, aniversários, um lugar onde as aparências importavam e onde Clara Ribeiro, uma senhora negra distinta, por volta dos seus 70 anos, parecia destoar do ambiente. Ela sentava-se sozinha numa mesa de canto, reserva confirmada, e ainda assim quase invisível. 22 minutos haviam se passado, nada de água, nada de cardápio. O garçom, Bruno Alves, passou apressado novamente, sorrindo largamente para um grupo de executivos ali perto, jamais acusando a presença de Clara. Ela não se mexia inquieta, não reclamava, apenas esperava. O que ninguém naquele salão sabia era que Clara não era apenas mais uma cliente esquecida. E Bruno Alves não estava apenas sendo desatento. Ele estava fazendo uma escolha que estava sendo observada. Esta história não é sobre raiva, é sobre dignidade, sobre o que acontece quando o silêncio fala mais alto que o grito e quando a verdade finalmente se impõe. Clara Ribeiro sempre acreditou na força serena da presença. Ex-professora de literatura, passara décadas ensinando os alunos a lerem nas entrelinhas. Não só nos livros, mas na vida. Vestira-se naquela manhã como sempre fazia quando algo era importante. Com intenção, com esmero. Seu casaco era de um azul marinho profundo, forrado com uma costura floral discreta. Os sapatos brilhavam, o cabelo preso num coque baixo. Usava um broche de prata em forma de pena, presente do seu falecido marido, Henrique, no aniversário de 40 anos de casados. Ao chegar na Figueira, deu seu nome com uma confiança calma. Ribeiro, reserva para uma pessoa. A hostess ofereceu um sorriso que não alcançou seus olhos. Clara foi conduzida a uma mesa próxima ao corredor de serviço, mal visível da área principal do restaurante. Sentou-se sem protestar. Do outro lado do restaurante, Bruno Alves perscrutava o salão. Ajeitou o avental preto, verificou o reflexo num painel de vidro próximo e rumou para sua praça, a Praça de Clara. Olhou de relance para a mesa dela, hesitou, e então desviou em direção a uma família de 5 pessoas que acabara de se sentar. Riu de uma piada de uma criança pequena, serviu água, anotou os pedidos de bebida. Clara esperava. O salão estava aquecido pela conversa, o tipo de ambiente projetado para fazer as pessoas esquecerem o tempo. Mas para Clara, cada minuto parecia uma acusação silenciosa. Sua mesa ainda nua, seu copo ainda vazio, sua presença ainda ignorada. Bruno passou por ela mais 2 vezes. Em cada uma, evitou o contato visual. Em cada uma, parou em outras mesas, tagarelando desenvoltamente, como se Clara fosse um fantasma no recinto. Ela o observava sem raiva, nem mesmo surpresa. Decepção, talvez, mas não choque. Não era a primeira vez. Anos a ensinaram a sentar-se em espaços que não foram feitos para acolhê-la, mas ainda assim, cada vez, doía de um jeito novo. Do extremo oposto do restaurante, atrás de uma coluna decorativa de vidro e madeira, um homem observava. Miguel Ribeiro não havia tocado em sua bebida. Ele via tudo. Como sua mãe fora acomodada, como era desprezada, como ninguém intervinha. Seu rosto permaneceu imóvel, mas por dentro, algo afiado se desdobrava. Ele não havia dito à equipe quem ela era. Ainda não. Clara não entrara na Figueira apenas para jantar. Viera por um motivo:
Hoje fazia exatamente 1 ano que ela terminara sua última sessão de quimioterapia. 1 ano desde que os médicos lhe disseram que o tumor havia sumido. Não fora uma celebração ruidosa. Não houve balões nem festa. Apenas uma promessa a si mesma. Naquele dia, ela se sentaria num lugar onde nunca ousara antes e brindaria a sua própria resiliência. A Figueira não era um restaurante qualquer. Era conhecido em toda a cidade por seu menu refinado, serviço impecável e uma certa clientela, o tipo que mal notava mulheres como ela, a menos que estivessem limpando pratos ou abrindo portas. Mas Clara não viera em busca de reconhecimento. Viera para um fechamento, por paz. Criara o filho, enterrara o marido, lutara contra a doença em silêncio. Agora tudo o que queria era uma única tarde para se sentir vista. Por si mesma, se por mais ninguém. Desdobrou o guardanapo de linho no colo, alisando-o com cuidado. Olhou ao redor da sala, da maneira como alguém admira uma pintura, não para pertencer a ela, mas para entendê-la. Foi então que Bruno finalmente se aproximou. Sem bloco de notas, sem cumprimento, apenas um seco. Desculpe a demora. Estamos com falta de pessoal hoje. Clara encontrou seus olhos gentilmente. Tudo bem, gostaria de um copo d'água para começar. Bruno assentiu rispidamente, já se virando antes que ela terminasse a frase. Ela esperou. Ele não voltou. Em vez disso, ela o viu parar numa mesa próxima para recomendar uma harmonização de vinhos a 2 homens de camisa polo. Ele riu. Alto, confiante, charmoso. Depois, passou para um casal no centro do salão. Ela notou como ele se ajoelhou levemente ao nível deles. Perguntou sobre alergias, ofereceu sugestões. A boca de Clara parecia seca, seu copo d'água ainda vazio. Uma mulher sentada na diagonal dela ergueu uma sobrancelha, observando. Depois, sussurrou algo para seu acompanhante. Ambos olharam para a mesa de Clara e então desviaram o olhar rapidamente. Mais 10 minutos se passaram. Bruno passou novamente pela mesa dela, sem bandeja, sem qualquer consideração. Clara ergueu a mão sutilmente. Bruno parou como se incomodado e então se aproximou. Já volto, disse ele ríspido. Ainda estou tentando colocar as coisas em dia. Eu entendo, respondeu Clara, o tom ainda suave. Mas algo dentro dela começava a se quebrar. Não de forma ruidosa, nem visível. Silenciosamente, como o papel que se rasga quando dobrado vezes demais. Pensou em seu marido, Henrique, e como ele costumava dizer, dignidade é como um casaco, Clara. As pessoas podem tentar tirá-lo de você, mas se você o segurar com firmeza, ele fica. Ela o segurava com firmeza. Mas isso era mais pesado do que ela esperava. O gelo no copo da mesa atrás dela tilintou suavemente. Um garçom, não Bruno, acabara de enchê-lo novamente, sorrindo ao oferecer fatias de limão. Clara olhou para seu próprio copo mais uma vez. Ainda vazio. O ar parecia mais denso agora. O burburinho da conversa subitamente alto demais. As risadas um pouco agudas demais. Clara endireitou-se na cadeira, alisando novamente o guardanapo no colo, um pequeno movimento para se firmar. Olhou para o relógio. 41 minutos. Ninguém havia anotado seu pedido. Ninguém lhe oferecera nem a mais básica gentileza. Viu-se de relance num espelho decorativo do outro lado da sala. A imagem a assustou, não por sua aparência, mas por como ela não aparecia. Numa sala cheia de rostos radiantes e conversas cintilantes, ela mal se registrava, invisível. Um cumim passou com uma bandeja. Clara sorriu gentilmente quando seus olhares se encontraram. Ele pareceu assustado. Depois desviou rapidamente o olhar e apressou o passo. Ela não estava acostumada a essa sensação. Não mais. Anos atrás, sim. Ela a conhecera muito bem. O fundo do ônibus. Os esbarrões acidentais em lojas lotadas. As entrevistas de emprego que terminavam no momento em que ela cruzava a porta. Mas ela pensara que o mundo havia mudado.
Ou talvez ela simplesmente tivesse sobrevivido ao pior. Aparentemente não. Do outro lado da sala, Miguel observava. Ele não se movera, não dera uma mordida, não dissera uma palavra. Este não era apenas mais um garçom ruim. Isso era um padrão. Uma decisão sendo tomada repetidamente, bem na frente dele. Uma que revelava tudo o que ele precisava saber. Clara ergueu a mão novamente, um gesto simples, controlado, gracioso. Bruno caminhou em direção a ela finalmente, mas parou no meio do caminho para verificar outra mesa. Então, com um olhar na direção de Clara que beirava a irritação, ele se aproximou. Ele não sorriu. Já decidiu o que vai querer? Ainda não me trouxeram o cardápio, respondeu Clara gentilmente. Ele piscou, como se surpreso por ela ter falado. Vou buscar um, murmurou ele. E então acrescentou, mais para si mesmo do que para ela. Deveria ter esperado lá fora. Ela ouviu. Cada palavra. Clara não vacilou. Simplesmente assentiu uma vez e cruzou as mãos novamente. Mas sua garganta apertou, o peito pulsando com uma dor muito mais antiga que Bruno Alves. Ela estava de volta a 1964, entrando numa lanchonete no interior da Bahia com Henrique, e sendo convidados a se retirar antes mesmo de sentarem. Estava na sala dos professores em 82, ouvindo um colega dizer que ela era rígida demais para ser simpática. Estava na sala de espera da oncologia, onde uma enfermeira uma vez presumira que ela era cuidadora de alguém, não a paciente. E agora, aqui. Não viera esperando ser celebrada, mas também não esperava ser apagada. Um casal na mesa ao lado se mexeu desconfortavelmente. A mulher se inclinou para o parceiro. Ela está aqui há um tempão, não é? Sussurrou ela. Miguel também ouviu. Ainda assim, ele não se moveu. Ainda não. Queria ver se Bruno perceberia o peso do que estava fazendo. Mas Bruno apenas desapareceu novamente. Mais 5 minutos se passaram. Depois 10. Clara exalou lentamente. Isso não era apenas mau atendimento. Era deliberado, calculado, silencioso o suficiente para ser negável, cruel o suficiente para deixar uma marca. Então, finalmente, Bruno retornou, com um único cardápio, sem desculpas, sem água. Colocou-o sobre a mesa como se fosse uma conta. Clara olhou para ele, depois de volta para o garçom. Obrigada, disse ela suavemente. Bruno não disse nada. Afastou-se. E Clara, deixada no centro de uma sala cheia de gente, atenção e luz, nunca se sentira tão completa, tão totalmente sozinha. E você? Já entrou num lugar e sentiu que não pertencia, como se ninguém sequer o visse? Conte-me nos comentários. Às vezes, apenas compartilhar sua história é o suficiente para lembrar a outra pessoa que ela não está sozinha na sua. Clara fechou o cardápio lentamente, embora nem sequer o tivesse olhado. Havia uma estranha paz se instalando em seu peito. Não porque a dor tivesse passado, não passara, mas porque algo dentro dela decidira. Ela não se encolheria. Baixou o olhar para as mãos, envelhecidas, elegantes, firmes. Mãos que haviam amparado alunos em lágrimas, enterrado um marido, escrito centenas de cartas de recomendação, lutado contra o câncer sem contar para metade dos amigos. Mãos que haviam virado páginas quando seu corpo implorava por descanso. E, de repente, lembrou-se de algo que Miguel lhe dissera uma vez, anos atrás, depois de um jantar onde ela fora a única mulher negra à mesa e suportara uma dúzia de pequenas indelicadezas sem vacilar. Mãe, você não disse uma palavra. E ainda assim, todos eles te ouviram. Ela sorrira na época, mas agora, aquelas palavras ecoavam mais profundamente. Clara endireitou-se um pouco mais na cadeira. Procurou na bolsa e tirou um fino diário de couro. Abriu o botão. Retirou uma caneta. Se o mundo ao seu redor insistia em fingir que ela não estava ali, ela se voltaria para dentro e escreveria, não por recuo, mas como declaração. Com dedos calmos, começou a anotar. Uma frase aqui, um verso de um poema que ela ensinara certa vez.
Uma citação de Clarice Lispector. Uma única palavra: resistência. De canto de olho, notou o casal ao lado observando. A mulher ofereceu um sorriso educado. Clara o retribuiu com o mais leve aceno de cabeça, não por amizade, mas por clareza. Ela não era invisível. Eles apenas não sabiam como enxergá-la, mas ela se via. Isso era o suficiente. O tilintar dos copos continuava. O riso de Bruno novamente em outra mesa. O piano mudou para uma melodia mais lenta. Em algum lugar ao fundo, Miguel inclinou-se para a frente, o maxilar ainda cerrado, mas agora havia algo mais em seus olhos. Respeito, admiração. O fogo ainda ardia nele, mas agora ele via a resistência silenciosa de sua mãe. O poder dela não estava no que ela exigia, estava no que ela nunca precisou exigir. A sala continuava girando, mas Clara Ribeiro se ancorara. Miguel levantou-se lentamente. Seus movimentos eram deliberados, medidos, como alguém atravessando uma corda bamba entre a raiva e a contenção. Ajeitou o paletó, alisou a gravata e caminhou em direção aos fundos do restaurante, onde Dona Célia, a gerente do salão, estava perto do bar, prancheta na mão. Sem levantar a voz, ele se inclinou. Mesa 9, disse ele, pouco acima de um sussurro. Não interfira. Quero ver até onde o Bruno está disposto a ir. Os olhos de Dona Célia se arregalaram levemente. Aquela é sua mãe? Miguel assentiu uma vez. Ela não queria que ninguém soubesse, acrescentou ele. Não queria tratamento especial. Apenas decência. Dona Célia comprimiu os lábios, fez um único aceno de cabeça e voltou o olhar para o salão. Do outro lado da sala, Clara continuava a escrever. Miguel retornou à sua mesa, mas agora havia uma mudança no ar. Um dos garçons, um homem mais velho chamado Seu Jorge, pareceu notar. Aproximou-se de Dona Célia e perguntou baixinho: "Devo atender aquela mesa no lugar dele?" Ela hesitou, depois respondeu: "Ainda não." De volta à mesa de Clara, Bruno finalmente reapareceu, braços cruzados, frustração visível no rosto. "Está pronta para pedir ou não?" perguntou ele, o tom ríspido. Clara ergueu os olhos do caderno. "Acredito que sim", respondeu ela, a voz calma. Ele não anotou nada, apenas encarava, esperando. "Vou querer o salmão grelhado", disse ela, "com o espinafre refogado e, se possível, um copo de água com gás." Bruno assentiu rispidamente, girou nos calcanhares e se afastou sem uma palavra. Do outro lado da sala, Miguel fechou os olhos por um momento, o maxilar apertando. Não se tratava mais apenas de atendimento. Tratava-se de caráter. Sobre o que uma pessoa faz quando acha que ninguém está olhando. Mas alguém estava olhando. E o acerto de contas estava apenas começando. Bruno voltou para a cozinha com o pedido de Clara, resmungando algo em voz baixa ao entregar a comanda. "Mesa 9 de novo?" perguntou o chefe, olhando por cima. Bruno deu de ombros. "Ela é impossível, nem deveria estar aqui." Ele não notou que Seu Jorge, o garçom mais antigo, tinha ouvido. Enquanto isso, de volta ao salão, Clara permanecia composta. Os dedos repousavam gentilmente sobre o diário, a caneta cuidadosamente pousada sobre a página. A água ainda não chegara, nem um simples obrigada ou seu pedido está a caminho. Mas algo mudara, não em Bruno, na sala. As pessoas estavam notando agora. Uma mulher numa mesa próxima se inclinou e sussurrou algo para o marido. Um jovem de terno olhou para Bruno, depois de volta para Clara. Não houve cena nem gritaria, mas algo não dito se moveu pelo salão como o vento através da relva alta. O pianista errou uma nota. Até ele sentiu. Miguel levantou-se novamente. Desta vez, não foi até Dona Célia. Caminhou direto em direção a Bruno. O garçom estava enchendo uma taça de vinho quando Miguel apareceu ao seu lado. "Bruno", disse Miguel, a voz baixa, mas firme. Bruno ergueu os olhos assustado. "Senhor Miguel? Senhor, não o vi aí." "Não, você não viu", respondeu Miguel. Ele se virou,
apontando para a mesa de Clara. Aquela é minha mãe. As palavras pairaram no ar como um trovão prestes a desabar. Bruno piscou, confuso. Espere. Ela? Miguel respirou fundo. A mulher que você ignorou por quase uma hora. Aquela a quem você deu uma mesa de canto, negou água, dispensou sem motivo. A boca de Bruno se abriu, procurando desculpas. Mas nenhuma veio. A sala inteira estava olhando agora. As conversas silenciaram. Os garfos pairavam no ar. Até Dona Célia dera alguns passos à frente, incerta se devia intervir. Estive aqui o tempo todo, continuou Miguel. Observei você tratá-la como se ela não existisse. E agora quero que você olhe para ela. Olhe-a nos olhos e me diga, por quê? O rosto de Bruno empalideceu. Ele se virou para Clara. Ela estava sentada, ereta. Não com raiva, apenas firme, composta. E, de repente, ele não conseguiu encará-la. Baixou os olhos. Miguel, disse Dona Célia gentilmente por trás. O que o senhor gostaria que eu fizesse? Miguel se virou sem hesitar. Assuma a mesa, pessoalmente. E o Bruno? Perguntou ela. Miguel olhou para ele uma última vez. Ele encerrou por hoje. Bruno ficou paralisado, o avental preto ainda amarrado na cintura como um símbolo de algo que ele não possuía mais. Ninguém disse uma palavra. O silêncio mudara. Não era mais passivo, mas carregado. Continha julgamento, consequência e um tipo silencioso de justiça. Sem esperar mais, Bruno puxou o nó atrás das costas, arrancou o avental e o colocou num balcão lateral com as mãos trêmulas. Então, de cabeça baixa, virou-se e saiu do restaurante. A pesada porta da frente se fechou atrás dele com um baque suave. Miguel o viu partir, depois se virou para sua mãe. Clara não se movera. As mãos ainda estavam delicadamente pousadas sobre a mesa, o diário agora fechado, os olhos calmos e firmes. Não triunfantes, apenas centrados. Dona Célia interveio rapidamente, colocando um copo fresco de água com gás na frente de Clara com as duas mãos. Dona Clara, disse ela suavemente, sinto muito pelo que a senhora passou hoje. Isso não vai se repetir. Clara assentiu uma vez. Obrigada, disse ela, a voz calorosa, mas controlada. Isso significa muito. Então, Miguel atravessou a sala e puxou a cadeira em frente à sua mãe. Sentou-se, não como o dono do restaurante, não como o homem de terno elegante, mas como seu filho. Você está bem, mãe? Clara olhou para ele por um longo momento. Sua expressão era indecifrável. Então, ela estendeu a mão e a pousou gentilmente sobre a dele. Estou bem, disse ela. Mas você lidou com isso. Miguel engoliu o nó na garganta. Eu deveria ter impedido antes. Não, respondeu ela. Você deixou a verdade se mostrar. Isso é mais difícil. Isso é mais corajoso. Um garçom trouxe o salmão que ela pedira, agora perfeitamente empratado, com cuidado extra. Uma pequena vela fora adicionada à mesa. Alguém pedira inclusive ao pianista para tocar algo mais suave, mais sentimental. Clara deu uma pequena mordida, depois olhou ao redor. A atmosfera mudara completamente. As pessoas não fingiam mais não vê-la. Seus olhos continham um respeito silencioso, não por culpa, mas por constatação. O jovem casal próximo lhe deu um pequeno aceno de cabeça. A mulher na mesa ao lado articulou um "me desculpe". Até seu Jorge, o garçom mais velho, parou brevemente para dizer: foi uma honra vê-la lidar com isso com tanta graça. Clara não precisava de desculpas. Precisava exatamente do que conquistara: reconhecimento. Enquanto continuava sua refeição, Miguel permaneceu à mesa. Não falaram muito, não precisavam. Havia algo curativo no silêncio agora, algo completo. Quando a conta chegou, cancelada, claro, Clara não sorriu. Simplesmente pousou o guardanapo gentilmente sobre a mesa, levantou-se com cuidado e ajeitou a gola do casaco. Sua postura ainda era régia, como se tivesse acabado de dar uma palestra em vez de suportar uma dispensa de 1 hora. Miguel a acompanhou até a porta, não por obrigação, mas por reverência.
Lá fora, a brisa do início da noite agitava as árvores ao longo da calçada. Clara parou antes de descer os degraus de pedra. Você construiu algo especial aqui, disse ela, a voz baixa. Miguel assentiu. Não é o suficiente. Será, respondeu ela, se você se lembrar do que aconteceu hoje e para quem você realmente está construindo. Ele olhou para ela, sem saber como responder. Ela pousou a mão no braço dele. Restaurantes servem mais do que comida, Miguel. Servem memória, identidade, dignidade. Nunca se esqueça disso. Ele não se esqueceu. Naquela noite, Dona Célia reuniu a equipe após o fechamento. Sem sermões, sem gritos, apenas a verdade. O que aconteceu hoje foi inaceitável, disse ela. Mas mais do que isso, foi revelador. Ela não mencionou o nome de Clara. Não precisava. A partir daquele dia, as coisas mudaram. Os garçons estavam mais presentes, os olhares mais alertas. As vozes eram mais suaves com os não ouvidos. Os cardápios encontravam rapidamente o caminho para todas as mesas. Ninguém mais se sentava perto da cozinha, a menos que quisesse. Clara nunca mais voltou na figueira. Não precisava. Já deixara algo ali que permaneceria por muito mais tempo do que uma única refeição. Um padrão, uma presença, uma lição gravada nas paredes sem que uma única palavra fosse levantada. E para Miguel, foi mais do que apenas proteger sua mãe. Foi entender o que ela vinha lhe ensinando o tempo todo, não com sermões, mas com um silêncio cheio de significado. A história de Clara Ribeiro nos lembra que, às vezes, a declaração mais poderosa não é feita através da raiva ou do confronto, mas através de uma dignidade silenciosa que se recusa a se curvar. E você, já se sentiu invisível, ignorado ou deixado de lado por razões que não conseguia nomear, mas sabia que estavam ali? Conte-me nos comentários. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para se sentir menos sozinha agora. Se esta história te emocionou, deixe um like. Isso me permite saber que essas histórias importam. E se você acredita em vozes que falam sem gritar, histórias que mergulham fundo em quem somos, inscreva-se no canal. A próxima história pode ser a que você precisa ouvir. Obrigado por assistir. E nunca se esqueça, respeito não se conquista com títulos ou status. É devido a todo ser humano que ousa cruzar a porta.